Olá, colegas professoras, professores. É com muito prazer que a gente abre essa conversa para falar sobre especial a respeito do ensino de ortografia. Como é que é possível ensinar ortografia de uma maneira reflexiva? Esse foi o desafio que a gente teve aqui nessa elaboração, que foi muito agradável, porque é pensar em como que a gente organiza esse conteúdo dentro de uma abordagem multimídia, enfim. Confesso que eu me diverti muito e espero que vocês também se divirtam. Divertir sim, porque é possível aprender ortografia de um modo leve, lúdico, principalmente quando a gente está pensando no ensino para crianças do Fundamental 1. O que é preciso para desenvolver um trabalho reflexivo com a ortografia? Em primeiro lugar, é preciso que a gente conheça, enquanto educador, o próprio objeto que a gente vai ensinar. Por que isso? Porque provavelmente nenhum de nós aprendeu assim. E a gente precisa conhecer quais são as relações que são possíveis de serem estabelecidas entre os grafemas e os fonemas, entre as letras e os sons que elas representam. Esse conhecimento também está organizado de uma forma bastante sintética no especial, mas há também uma série de referências bibliográficas para que a gente aprofunde, e é fundamental que cada um consiga delimitar o que é que precisa aprofundar em relação a esses diferentes aspectos. E nesse trabalho a gente teve o cuidado de mostrar as diferentes relações, as relações bionívocas, em que sempre um grafema é representado pelo mesmo fonema, e esse fonema só é representado por esse grafema. Vimos também aquelas situações em que o valor que o grafema representa depende da posição que ele ocupa na palavra, ou da letra que vem antes ou depois, as regularidades contextuais. E vimos também aquelas posições perigosas, em que mais de um grafema concorrem para representar um fonema, e que muitas vezes provocam a nossa ida ao dicionário para consultar, afinal, qual é o grafema que funciona ali para grafar aquela palavra. A primeira parte do especial, ela vai se ocupar exatamente de tratar desse aspecto. Mas tem um segundo. Além de conhecer o objeto que a gente está ensinando, é fundamental também conhecer o que as crianças pensam a respeito dele. Quais são as hipóteses que as crianças têm a respeito dessas relações que os grafemas estabelecem com os fonemas? E isso só é possível de verificar quando a gente observa os erros que as crianças cometem, os desvios ortográficos que elas cometem, como possibilidade de enxergar o que elas estão pensando, né? Então, interpretar o erro como uma hipótese é essencial para a gente planejar boas situações didáticas que façam a criança avançar em relação às convenções, a descobrir quais são as regras que orientam aquele uso naquele contexto específico. Então, isso também ocupa um outro aspecto, um outro tempo bastante importante do especial, que é para ajudar a gente a pensar. O bacana é que a gente, nesse especial, oferece também uma série de indicadores para que a gente possa fazer um diagnóstico ortográfico, quer dizer, identificar os saberes, e isso vai permitir organizar o trabalho. O que eu preciso trabalhar coletivamente, a maioria da classe não sabe, o que eu vou trabalhar em pequenos grupos, apenas alguns estudantes não dominam, e o que é que eu preciso atender isoladamente uma criança em específico para que ela, de fato, possa avançar. E aí a terceira etapa do trabalho, que é certamente aquela que mais nos inquieta, é como que eu posso, didaticamente, pensar boas situações para desenvolver esse trabalho reflexivo. Que atividades são essas? Porque certamente aquelas que a gente vivenciou na escola, cópia, ditado, completar lacunas,
sozinhas não vão funcionar. Não é isso que, de fato, a gente está propondo aqui. Nesse especial, nós tivemos o cuidado de mostrar como que as atividades variam no sentido de atender a uma dificuldade específica. Se a criança erra por interferência da variedade linguística, a atividade é de um modo. Se ela erra porque ela desconhece o valor que aquela letra pode representar naquele contexto, as atividades são de outro modo. Enfim, para cada situação, uma proposta didática, um tipo de atividade. Além disso, nós também vamos disponibilizar alguns links interessantes para você buscar mais exemplos de atividades, além daquelas que estão apresentadas aqui nesse especial. Eu imagino que, como a gente que trabalhou, certamente vocês também vão apreciar esse trabalho e vão se divertir muito com ele. E esperamos, e todos aqui desejamos, que as crianças, de fato, aprendam de um modo reflexivo e produtivo a escrever de acordo com os padrões da escrita. Quando houver uma dúvida, aprendam a recorrer ao nosso grande amigo, o nosso super-herói, que é o dicionário.